Olá, vamos continuar nossas aulas de econometria. Agora nós vamos falar sobre a seleção de modelos. A nossa referência de hoje é o livro do Julian Faraway. Vocês encontram um material aqui do livro dele, tá certo? E nós temos também esse post no Warpubs e o QR Code para vocês olharem o exercício que vai ser feito durante esta apresentação. Então, vamos lá falar sobre a seleção de modelos. Por que nós temos esta parte agora de seleção de modelos? Nós falamos sobre regressão múltipla, né, desde o início desta série, várias características associadas aos pressupostos do modelo, e a regressão ela é uma das partes bastante utilizadas aí no machine learning, no aprendizagem de máquina, né, e a gente percebe que existe a necessidade de ter algumas rotinas que auxiliem aos computadores, às máquinas, né, a entender e a selecionar os melhores modelos. Então, esta parte, podemos dizer que ela já está caminhando para o machine learning. Não vamos chegar até explicar machine learning para vocês, por enquanto, mas é uma parte importante dentro desta literatura. Então, vamos lá. Bom, então nós poderíamos aqui avaliar, né, qual que é o melhor modelo. Em outras palavras, a gente poderia perguntar por que nós não incluímos todas as variáveis possíveis, né? Então, dentro da nossa lógica, que recentemente falamos sobre multicolinearidade, a inclusão de muitas variáveis, de muitos regressores, pode gerar o que a gente às vezes chama de ruídos, né? Alguns ruídos desnecessários. Então, às vezes, o mais simples pode ser o melhor. Bem, então nós temos que estabelecer algumas rotinas, alguns procedimentos que nos permitam escolher o melhor subset de variáveis. Já demos aqui algumas intuições para vocês. Podemos escolher pelo R quadrado ajustado, podemos escolher pelo Akaike, pelo BIC, né, o Bayesiano ou Schwarz, né, e podemos olhar o jeitão, né, o geral, o ajuste geral do modelo, significância dos parâmetros. Sempre recomendo que olhem todos esses aspectos, as violações dos pressupostos, né, ou seja, faça uma análise geral deste modelo. Mas a gente pode também estabelecer algumas rotinas que, às vezes, automaticamente nós conseguimos aí com algumas funções do R. Nós já falamos para vocês que graus de liberdade maiores são desejáveis, ou seja, eu gostaria de ter amostra grande, também gostaria de ter um número de variáveis grande para ter maior explicação do modelo. Existem custos para coletar as variáveis. Normalmente, você vai passar questionários ou você vai aplicar alguma forma de coleta de dados, dados secundários, baixar de algum website, algum portal. Né? Hoje melhorou muito a disponibilidade de dados eletrônicos, tá certo? Mas nem sempre o processo de escolha pode ser separado, nem sempre ele deve ser separado dos demais testes, né? Você tem que verificar se você tem outliers, a qualidade dessas variáveis. Então, embora hoje estejamos com maior disponibilidade de dados, o que melhora, o que ajuda bastante, né? Nós temos que ter alguns critérios, algumas formas de analisar esse modelo. Então, o Faraway ele fala na página 149 que pode-se obter melhores previsões utilizando modelos maiores, embora modelos menores possam ser atraentes, mas não podemos comprometer a capacidade preditiva. Ou seja, a gente quer um modelo com mais variáveis, porque isso deve melhorar a nossa explicação, como nós já falamos antes. Alguns modelos pequenos eles podem ser bem interessantes, e a gente preocupa com a previsão. A capacidade preditiva, nós teremos aí alguns indicadores que são muito usados, principalmente em séries temporais, que estão associadas à acurácia do modelo. Ou seja, a gente tenta não apenas explicar o efeito das variáveis, mas também se o nosso modelo consegue efetivamente prever
valores fora da amostra. Para investigações, então, focadas no efeito explanatório dos preditores, deve-se ter cautela no uso de procedimentos automatizados de seleção de variáveis. Ou seja, se você estiver querendo explicar um pouco mais o efeito dos preditores, a gente tem ainda maior preocupação com as violações dos pressupostos do modelo clássico. Ok? Isso é importante para a nossa melhor seleção de modelos. Então, sobre a hierarquia, né? A ideia é que não devemos remover termos de ordem inferior antes dos de ordem superior para a mesma variável. Então, se eu tiver um modelo quadrático, né? Se eu tiver aqui o modelo quadrático, eu não devo remover o beta 1x antes de remover o x quadrado. Então, eu tenho que tomar cuidado, tá certo? Não remover os termos de ordem inferior, tá certo? Antes de remover os de ordem superior. Bastante cuidado com isso. Existe um método, então, comum que nós encontramos na literatura chamado de backward elimination, ou seja, eliminar para trás. É um método que eu, pessoalmente, gosto bastante. A gente começa com todas as variáveis e vai retirando aquelas de maior p-valor, uma a uma, tá certo? Porque, ou seja, são aquelas onde nós temos o H0 de que o beta é zero e, portanto, teoricamente, é uma variável irrelevante e, teoricamente, você pode tirar. O que a gente tem que lembrar é que nós não podemos omitir variáveis relevantes para não termos viés de omissão de variáveis. Mas aquelas que são irrelevantes, a gente pode ir tirando uma a uma, né? E com isso enxugar, né? Reduzir o modelo dentro aí das penalizações que a gente observa quando a gente mede aí o R quadrado ajustado, o ACAIC e o BIC, né? Então, a gente pode checar pelo teste do Linear Hypothesis, que é aquela função que a gente já usou para a restrição de variáveis, investigando se o parâmetro ele realmente é nulo, tá certo? Se ele aceita ou rejeita o H0, né? E se o ACAIC e o BIC melhoram, ficando menores à medida que você vai excluindo as variáveis, e se o R quadrado ajustado também melhora quando você retira as variáveis. Temos aqui um exemplo do Faraway na página 151 para o Backward Elimination. Nós temos os dados de 50 estados norte-americanos, o dado do US Census Bureau. Ele é um dado do pacote datasets, onde eu tenho aqui a expectativa de vida como a variável de resposta, né? Então, o LifeExp, esse LifeExp aqui. E a gente tem aqui 50 observações de 8 variáveis que ele sai de dentro do state, de dentro desse state, eu tiro o state x77 e dentro desse x77 eu tenho os nomes que são armazenados aqui nesta outra linha, tá certo? Onde nós temos então essas 8 variáveis, tá certo? Onde a gente consegue olhar dando uma busca pelo Google, onde então a gente vai ter aqui dentro do datasets, nesse endereço, por exemplo, eu puxei aqui pelo Google Chrome e depois eu pedi para traduzir, né? Então eu tenho uma matriz com 50 linhas, 8 colunas, eu tenho a população, a estimativa para 1975, a renda per capita em 1974, a variável income, eu tenho illiteracy, o analfabetismo, a expectativa de vida, a taxa de homicídio, homicídio culposo por 100 mil habitantes, porcentagem de alunos graduados no ensino médio, high school, né, HS, frost, número médio de dias com temperatura abaixo de zero, a área do estado, né, nós temos o dataset com estados, então é possível fazer aí algumas análises. Bom, então, só para explicar melhor, né, para vocês entenderem melhor, eu abri um projeto, né, no RStudio, chamei ele aqui de seleção, underline, faraway, underline, LifeExp, e fui aqui neste site,
neste link aqui. Esse link, ele tem o script e eu copiei esse script aqui para baixo, né? Pus aqui o maisinho, chamei, abri o script, copiei aqui para baixo. E aí, então, o que acontece? Quando você chama aqui o Library Faraway, o Data State, esse Data State está dentro do pacote Datasets, lá do que vem já embutido no R básico, tá certo? Quando você roda esta linha Data State, ele gera para você esses objetos, tá certo? Esses objetos estão dentro do ambiente e você vai precisar desta linha para criar o State Data, que aí sim você terá um data frame que vem desse state x77, que está aqui, ó, esse state x77 está aqui embaixo, e ele vai pegar o nome das linhas a partir do state ABB, que é um desses dois objetos aqui, tá certo? Aí você vai conseguir enxergar todo o dataset. Então, na hora que vocês executarem, então, esta linha, como eu comentei, o state data, ele será criado aqui com 50 observações e 8 variáveis. Então, agora vocês conseguem fazer um view, né, desse dataset, né, no caso, para esse exercício. Então, nosso dataset, né, a gente tem aqui os estados dos Estados Unidos e as variáveis. Aqui a gente viu só o começo, tá, do dataset. Ele, na verdade, são 50 linhas. Bom, então a gente pode fazer a regressão, né? Então, seguindo aqui a orientação do que o Faraway colocou, né, no livro dele, a gente pode fazer a anotação bastante interessante, essa anotação bastante simplificada. Se você tem todas as variáveis do dataset dentro da regressão, você pode colocar a variável dependente, a variável de resposta, um till, e todas as demais variáveis como regressoras, ou seja, um ponto para simbolizar que você está incluindo todas as variáveis restantes do dataset. Observem que aqui neste caso, eu estou usando um summary diferente, é um summary com um M só. Então, esse é o caso de uma função específica do pacote Faraway, tá certo? Vejam que o resultado, a saída deste summary é um pouco diferente, é um pouco mais enxuta, né, do que o summary tradicional. Ele tem aqui o R quadrado para a gente, ele tem o erro padrão residual, o número de observações, o número de parâmetros, né? Então, 8, eu tenho aqui 8 parâmetros, e eu consigo ver, então, a significância das variáveis. Observem que algumas não foram significativas a 5%, a 5% essa não foi, essas duas também não, nem a 10, tá certo? Esta outra também não, essa não a 5, essa não a 10, e a gente começa a olhar, né? A gente vê que essa saída do summary não tem os asteriscos aqui na lateral. E aí a gente pode pensar em como ir retirando algumas variáveis do modelo. Então, uma sequência que o Faraway recomenda no Backward Elimination seria você retirar as de maior p-value, então tira a área primeiro, depois a gente vai tirar income, depois a gente vai tirar illiteracy e depois a gente vai tirar population. E aí a gente vai, à medida que for tirando cada uma, a gente vai observando o comportamento, a sensibilidade das estimativas neste procedimento. Então, a gente pode ir fazendo as regressões, reduzindo uma a uma, né? Então, aqui, uma forma é você colocar o ponto menos área. Então, ele vai entender que são todas as que tem no dataset, menos área, né? E a gente vai observando aqui o que vai acontecendo, tá certo? Então, a gente tem aqui um R quadrado, a gente vai observar que o R quadrado vai reduzir à medida que vai tirando variáveis, e a gente vai observando aqui a sensibilidade, né, a estabilidade do modelo, tá certo? Neste caso,
Veja, eu estou usando uma função chamada update. Esse update, ou seja, eu pego a lmod anterior, portanto, aquela com todos. Eu tenho, então, ele vai ter a mesma variável dependente em função daquelas variáveis dependentes menos área. Tá certo? Deu para entender essa notação, né? No outro caso, ele vai fazer novamente um update. Então, veja, o lmod anterior, agora o nosso lmod é aquele onde já não tinha área, a gente já tinha tirado a área na última, e agora tira também illiteracy. E aí a gente vai olhando a nossa estimativa, tá certo? E agora tiramos ainda income. Da mesma forma, ele pega a última, onde já não tinha o illiteracy, já não tinha área, agora fica sem o income. E depois a gente vai, então nós vamos olhando aqui, vamos tirar a última que é population. Então nesta ele vai pegar essa última e vai tirar population. Então a gente fica apenas com murder, HS, grade e frost. Né? E aí a gente observa que aqui, agora, de 74 veio para 71. Então, aqui agora nós já tivemos uma redução, né, de 0,03, que nós vamos avaliar esse resultado. Então, uma observação, né, um cuidado, né, um alerta, né, algumas variáveis omitidas podem ter efeito, tá certo? Então, a gente tem que fazer esse alerta. Então, eu fiz aqui uma regressão e um sumário de uma função com illiteracy, tá certo? Illiteracy tem algum efeito. Se você deixar um modelo desse tipo, você observa que illiteracy tem uma significância. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes uma variável omitida que é relevante. Isso não pode acontecer, porque senão gera um viés de omissão de variáveis, tá certo? Bom, eu tenho algumas limitações aí desse método, tá? Do update, se eu fizer daquele jeito. Uma delas é que se eu não for armazenando o resultado, eu vou perder o resultado anterior. Tá? Então, eu fiz aqui um código alternativo, onde eu armazeno a informação e vou alterando o nome. Tá? Então, eu armazenei aqui o lmod 1, chamei de 1, né? Aí eu ponho um 1 aqui, peço 2 com essa atualização da área, faço o 3 em cima do mod 2 com alteração do illiteracy, 4, 5, né? O 3, o 4, o 5, e eu fiz um alternativo para a gente considerar aquela questão do efeito da illiteracy, né? Que ela estava importante, ela tinha ali um efeito, ok? Aí depois, então, nesse código eu calculo o ACAIC de cada um desses modelos, calculo o BIC de cada um deles e peço para gerar uma tabela no Stargazer com todas as informações, igual a gente veio analisando nas outras videoaulas. Então, aqui a saída do Stargazer, a gente consegue ver que a melhor alternativa foi aqui, do ponto de vista de R quadrado ajustado, ACAIC Bayesiano, foi essa, do 4, tá certo? Essa não estava com o illiteracy, tá certo? Mas a gente poderia, né, se de repente quisesse aqui acrescentar o illiteracy pontualmente, né? A gente acrescentar o illiteracy, ele foi tirado aqui, depois a gente acrescentar para ver como fica, né? Vejam que aqui a gente tem significância de todos os parâmetros. Quando a gente passa para essa outra regressão, né? A gente já da 4 para 5 a gente perde a population, tá certo? A gente perde aqui o population. Então a gente já veio tirando a área, depois área e illiteracy, depois tirou income, depois tira population e
essa 6 é aquela alternativa onde eu pus o iliteracy para olhar. E a gente observa, então, que esta 4, ela estava no ideal, ou seja, o population já prejudicou o modelo. Eu talvez deixaria o population aqui dentro desse procedimento. Tá claro? Então, essa é uma forma diferente. Talvez vocês gostariam mais desse formato, né? Onde a gente tem aqui o conjunto das informações para a nossa análise. É dentro desta perspectiva de tirar e colocar que a gente vai para os próximos modelos. Então, a gente tem ali que usar alguns critérios. Existe o pacote LIPS, né? E existe uma função chamada regsubsets, né? Onde ele vai fazer as diferentes combinações, né? Então, subsets dos regressores. Então, esse subset não é da amostra, é um subset dos regressores. Então, o que eu quero dizer? O subset da amostra, ele faz um subset das observações. Imagine que de 50 estados eu pegasse 10 estados aleatoriamente. Isso seria um subset da amostra. No nosso caso, nós estamos fazendo subsets das variáveis. Então, o pacote LIPS, ele vai nos ajudar nisso. Eu chamei aqui de B, como sendo o reg subsets dele. A variável life expectancy, que é a expectativa de vida, continua sendo, né, a mesma, em função de todas as variáveis do meu dataset. Depois eu peço, então, para ele me dar o summary deste reg subsets, tá certo? E peço para ele me mostrar quais. Então, which, dentro desse RS, eu peço para ele me mostrar quais. E aí, então, eu tenho, em todos os subsets, eu tenho intercepto. Eu tenho, nesse primeiro subset, eu tenho murder. O murder está em todos, tá certo? Ele identificou como o mais importante. Depois, no segundo subset, tem murder e EHS grade. No terceiro subset, eu tenho intercepto. Intercepto está em todos, ok? E aí eu tenho, então, agora murder, EHS grade, frost, que são aqueles que ficaram no final ali da nossa última regressão. Aqui eu tenho murder, HS, frost e também, no 4 já, né? E também population, tá certo? Depois eu tenho population, income, HS, frost, murder, HS, grade e frost. Aqui no sexto eu tenho population, income, eu tenho illiteracy, eu tenho murder, HS, grade, frost. E, por fim, eu tenho todas as minhas variáveis do modelo. Então, aqui eu tenho uma sequência que ele fez, né, para combinar as diferentes variáveis, portanto, os subsets dos regressores. E aí eu posso, a partir daquele RS que foi criado, que é o summary daquele reg subsets, eu posso calcular o Akai, que neste caso ele foi calculado manualmente, vamos dizer assim, né, pela fórmula do Akai, e foi plotado de 1 a 7 para cada um daqueles modelos, com o número de preditores. Então, eu consigo ver com um preditor como estava meu Akai. Eu consigo ver que à medida que, quando eu cheguei aqui com estes 4 regressores, eu tinha o menor Akai, que nos indica qual é o modelo ideal. Depois disso, ele começou a piorar, tá certo? Ele começou a piorar. Então, com base nessa ideia, a gente tem aquele modelo com 4 regressores como sendo o nosso ideal, o nosso melhor. Da mesma forma aqui, fizemos o plot para o BIC, né? O BIC sai direto dentro daquele objeto RS, e eu pedi para plotar, então, o BIC com relação aos modelos, e da mesma forma o menor foi o BIC. Então, como é falado no pacote LIPS, indifere, não faz diferença você pegar BIC ou Akai ou R quadrado ajustado para escolher o número de preditores. Ele te dá a combinação ali com
o melhor critério de informação. Posso fazer aqui um plot, né, dos parâmetros, do número de parâmetros, e comparativamente ao R quadrado ajustado, e a gente consegue ver agora que quando eu tive 5 parâmetros, considerando aí, então, os nossos modelos, né, quando eu tive 5 parâmetros, ele foi o melhor R quadrado ajustado, tá certo? E aí, então, eu posso tentar interpretar, então, esse meu modelo. Outra alternativa é o forward selection. Ele é o contrário do backward selection, né? Do backward elimination, né? Neste caso, eu começo com 0, vou incluindo uma a uma. Eu não recomendo, eu, Adriano, tá certo? Eu não recomendo, mas ele pode ser interessante para você ganhar feeling sobre o modelo. Então, quando a gente estuda a especificação do modelo e a multicolinearidade, uma das alternativas é você fazer essa adição uma a uma, que é o forward selection. Né? Então, ele dá uma ideia de como você ganha o feeling. Uma dificuldade que existe é a dificuldade de saber qual é a ordem para você ir adicionando as variáveis. Então, essa é uma dificuldade que nós teremos. E outra abordagem é a ideia do stepwise regression. Ela é uma combinação da eliminação backwards, então o backward elimination, aquela eliminação para trás, ou seja, o backward elimination, então é um modelo grande que você vai retirando variáveis. E o forward selection, que é inclusão uma a uma. Então ele vai misturar essas alternativas. Elas vão, então, no stepwise, ele é um procedimento, então, mais eficiente. Ele adiciona e remove variáveis, e a cada estágio você vai ter aí variações, então, diversas, e o usual é usar, você ter, então, a minimização dos critérios de informação, ou o archaic ou o Bayesiano. Então, ele é um procedimento que eu chamo próximo de um automático, onde ele coloca e tira variáveis até você encontrar qual é o melhor modelo. Bom, então aqui nós fizemos o comando step, tá certo? Esse comando step para este modelo aqui, que é o nosso modelo, então, do LifeExp em função de todas. O step deste modelo, ele vai ter aqui várias regressões com diferentes formatos, tá certo? E em cada passo ele olha o archaic, ele te fornece qual foi o modelo feito, a soma dos quadrados, o archaic para cada uma das variáveis, o call que ele fez em cada uma das etapas. Neste caso aqui eu peguei o último resultado dele, que foi o mínimo archaic, e ele tem então essa saída. E aí você consegue depois, se você quiser, então achar os resultados de significância dos parâmetros, né? Você consegue. Então, também aqui, o melhor modelo foi o de Population, Frost, HS Grad e Murder, ok? Fizemos também aqui, usando a função LM-Influence, a gente procurou entender melhor qual é a observação mais influente. Então, ele vai, por meio desta expressão aqui, ele vai olhar dentro das estimativas qual foi o de maior influência. Depois eu peguei os nomes aqui e pedi para ele mostrar, então, essa influência. A gente observa que o AK foi 0,80, foi o de maior influência. E uma vez que a gente achou aquela de maior influência, a gente olhou aqui agora um reg subsets, considerando este subset para o Alasca, tá certo? Então, olhando este para o Alasca, a gente observa que ele dá, aqui eu peguei o RS máximo, né? Para o reg subsets, eu peguei o que tem o maior R quadrado ajustado, e ele mostra para a gente que neste caso daria population, daria murder, HS grad, frost e área. Então é isso que nós escrevemos aqui no texto, tá certo? Então neste caso,
nós temos aqui a área aparecendo como uma das variáveis bastante relevantes, e a gente deve ressaltar que o Alasca, ele é o que tem maior área, é o estado mais extenso, ele é o dobro do Texas, que é o segundo lugar. Então, é natural que a área tenha gerado um efeito para Alasca. Bom, aqui fizemos um cenário alternativo, tá certo? Acompanhando lá o Faraway, onde a gente faz agora um reg subsets um pouco diferente, onde a gente está olhando agora log da population e log da área. Então, numa tentativa, ainda um modelo completo, né, com illiteracy, com income, tentando então encontrar qual que é o melhor modelo. Pedimos para ele gerar para nós aqui a saída do maior R quadrado ajustado. E aqui a gente observa então que deu true para population, deu false aqui nessas duas, true para murder, true para HS grade, para frost e false para área. Tá certo? A gente pode olhar o BIC desses resultados. Então a gente tem aqui que o menor BIC é o de menos 47, que é exatamente esta saída do maior R quadrado ajustado também. A gente consegue checar aqui, ó, né? 1, 2, 3, 4, o quarto modelo, 1, 2, né? 2, 3, 4, também aqui o quarto modelo. Então, a gente consegue checar precisamente que esta saída é a do modelo 4. Então, foi o melhor modelo neste caso, e ele deu um BIC um pouco menor do que o modelo sem logs. Então, a gente prefere colocar esse log population, melhora um pouquinho o modelo. Mas o log área não foi significativo, tá certo? Ele ficou falso, ele ficou de fora. Bom, então, para finalizar, né, a análise, ela considera a estimação, ela considera os valores dos critérios, mas não checou os pressupostos clássicos de regressão. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, essa rotina, ela é interessante, porque ela já nos retorna o melhor modelo do ponto de vista de ACAIC, R quadrado e BIC, mas a gente tem que tomar cuidado para presenças aí de violações de pressupostos, outliers e outras coisas, ok? Bom, se vocês gostaram, né, ativa o sininho, se inscreve no canal para receber todas as nossas atualizações. Ficamos por aqui, até mais.